Fala, meus amores, bom dia, tudo bom? Vamos lá, vamos estudar. Bom, coloca na página 63 do livro de vocês e lá vai estar assim o título: Demonstrativos, demonstrativos e a coesão textual, certo? Por que eu estou dando ênfase nisso, né? Porque é algo importante, né? Um estudo que está sendo muito aplicado nessas questões de vestibular, nas questões de concurso, de uma maneira geral. Então é algo assim que é muito importante, é muito fundamental a gente dar ênfase, certo? Bom, aí ele começa assim, né? Os pronomes demonstrativos que estudamos nessa sessão, né, vamos dizer assim, também são fundamentais para a coesão textual, certo? Uma vez que um dos seus papéis é justamente fazer referência a elementos do próprio texto. Os pronomes demonstrativos, né, eles podem fazer referência a algo, eles podem indicar um tempo, né, algo no tempo, no espaço e elementos no próprio texto, certo? E ele vai fazer isso, ora cataforicamente, ora anaforicamente, justamente para dar justamente essa coesão, né, no texto, para dar essa ligação, né, essa sequencialização, essa predicação, né, no texto, digamos assim, tá? Bom, aí ele fala assim, ó, quando os demonstrativos são empregados para indicar elementos de dentro do próprio texto, né, de dentro do texto, a referência pode ocorrer por retomada, né, anafórica. Lembra lá da primeira aula que eu falei, né, que o Bechara, né, ele vai falar que os pronomes, né, de uma maneira geral, eles substituem, eles reiteram, né, eles são mecanismos para indicar o significado léxico, né? E, ora, a gente vai ver na análise sintática, né, que ele pode assumir um papel de núcleo do sujeito. Lembra que eu falei que os núcleos do sujeito, eles são substantivos, né, e são substantivos e são elementos equivalentes, né? São palavras equivalentes aos substantivos. Então, daquilo que o pronome, já que ele substitui, né, o substantivo, digamos assim, né, ele vai ter essa participação muito importante, tá? Que pode exercer a função sintática de núcleo do sujeito, tá? Se ele não tiver assumindo uma outra postura, se ele não tiver acompanhado de um nome, né? E aí ele vai ter uma função sintática diferenciada, que é de adjunto adnominal, né? Bom, isso é que a gente tem que prestar atenção também, tá bom? E também, né, há alguns textos, né, que a gente vai encontrar, ou alguns enunciados, né, de provas, por exemplo, que vai perguntar a quem esse elemento, né, a quem esse pronome, vamos dizer assim, vai fazer referência, e às vezes fica de uma maneira muito vaga no texto, às vezes fica até o autor, né, ele usa, às vezes intencionalmente, do recurso da ambiguidade. Então, você tem uma frase lá, né, uma frase qualquer, vamos dizer assim, que você tem o pronome sua, que faz referência a algo, mas também pode fazer referência a outra coisa, né? Então, como nós vimos também exemplos no texto sobre isso, né? Então, essa questão, né, de você ficar ligado, né, a quem o pronome, né, tá substituindo, tá reiterando ou tá fazendo, né, uma referência, vamos dizer assim, é muito importante que a gente fique ligado nisso, tá? Bom, então aqui, ó, no exemplo, né, nós temos os demonstrativos anafóricos, anafóricos. Professor, eu lembro disso. Os pronomes demonstrativos anafóricos referem-se a elementos textuais, né, pessoas, né, coisas, ideias, fatos, citados no texto antes do próprio demonstrativo, tá? Bom, aí tem um exemplo, tá? Seu Gilberto, aí é o exemplo, né? Seu Gilberto
foi nosso professor de história. Foi nosso... Aí eu vou abreviar aqui, professor de história, para caber aqui no quadrinho. História, tá? Aí, ponto. Esse sim, vou até botar de outra cor. Esse, presta atenção no esse. Esse sim, né? Era um mestre. Olha que elogio, né, dessa turma para esse professor, né? Esse sim era um mestre, né? Não porque ele talvez tenha feito mestrado, mas porque era um mestre na sua totalidade, né? Era um mestre, de fato um professor, um mestre, um magister, né, do latim, vamos dizer assim. Bom, seu Gilberto foi nosso professor de história. Esse sim era o mestre. Então aqui eu construí, né, um enunciado e aí eu fiz uso de um elemento, né, coesivo, certo? De um mecanismo de coesão referencial, tá? Esse mecanismo de coesão referencial reitera, né, ou ainda até substitui o termo Gilberto, concordam? Lembra que eu falei disso em sala também, né? Seu Gilberto foi nosso professor de história. Esse quem, né? Esse Gilberto, certo? Então, ele é anafórico por quê? Porque o termo a qual ele está se referindo já foi dito no texto anteriormente, então ele está só reiterando, tá? Ele está servindo também, já que eu aqui, né, usei de um ponto e iniciei uma outra oração, certo? Aqui, né, esse sim era um mestre. No caso, quando acontece isso, né, quando eu já cito, né, um elemento aqui, que no caso, seu Gilberto, se a gente for para uma análise sintática, né, se a gente for para uma lógica sintática, Gilberto aí, né, é o nosso sujeito, certo? Quem foi? Foi o Gilberto, seu Gilberto. Isso daqui é um elemento que está agregado, né, a Gilberto. Mas o núcleo do sujeito é Gilberto, certo? Aqui eu já iniciei já com o pronome como núcleo do sujeito, tá? Esse núcleo, né, esse pronome anafórico, né, vamos dizer assim, esse demonstrativo anafórico. Então a gente vai aí para uma lógica, né, de análise sintática, certo? Então aqui, ó, esse também está servindo como núcleo do sujeito. Lembra que eu falei que, ora, às vezes a gente pode encontrar, né, elementos equivalentes, né, palavras equivalentes ao sujeito em questão. Se esse, no caso, está substituindo Gilberto, né, ele pode, né, os pronomes, eles podem também servir, né, de núcleo do sujeito. Se eu tiver nessa situação, por exemplo. Agora, se eu não tivesse esse enunciado anterior, esse sim era um mestre, tá? Quem era o mestre, né? Mas esse quem, né? Eu precisaria de um elemento aqui, né? de um elemento referente, de um substantivo, né? Que me indicasse quem era esse, certo? Bom, aqui ele está servindo como núcleo do sujeito. E também, se a gente for para uma análise, né, morfológica, ele é um pronome demonstrativo, certo? Pronome demonstrativo anafórico. Por que é isso, professora? Por que é anafórico? Porque faz referência a algo que já foi dito no texto. Beleza? Vou colocar outro exemplo. Bom, lembrando que eu falei, né, que os pronomes demonstrativos, eles podem ser anafóricos. Aí no texto tem, logo abaixo, né, no texto do livrinho de vocês, tá assim, demonstrativos catafóricos. Demonstrativos catafóricos. Esse estudo é muito legal, né? Se vocês puderem comprar o Coesão Textual da Enguedor, né, é muito bom esse livro, tá? Ela tem os dois, né, tem coesão e tem coerência, é muito bom.
Bom, os demonstrativos catafóricos, né, eles se referem a elementos textuais posicionados depois do próprio demonstrativo. Então, olha só, muitas vezes, olha o exemplo aqui, ó. Muitas vezes lhe ocorria esta ideia. Lhe ocorria esta, deixa eu até colocar aqui de outra cor, esta ideia. Aí tem os dois pontos aí, né? Muitas vezes lhe ocorria esta ideia. Se eu parasse por aqui, né? Tá, mas ficaria incompleto. Que ideia? Que ideia, né? Muitas vezes lhe ocorria esta ideia. Tá, mas qual ideia? Me fala aí, qual é? Então, essa lógica, né, vai me indicar que o esta, ele é um elemento, né, um elemento de coesão no texto catafórico. Por quê? Ele é um recurso, né, que é utilizado para referir-se a elementos textuais posicionados depois do próprio texto. Então, eu ainda vou dizer, ao passo que a anáfora, né, ela vai me trazer, ela vai reiterar algo que já foi dito no texto, a catáfora, por outro lado, ela vai indicar um elemento que ainda vai ser dito, certo? Então, aí, o que é, né, essa ideia? Que ideia é esta? Largar tudo e ir viver numa praia. Olha que beleza, né? Quem dera. Largar tudo e viver numa praia. Largar tudo e viver numa praia. Então, esse enunciado todinho aqui é o que esta está se referindo. Que ideia, né? Que ideia é esta, né? Esta ideia, né? E aí ele está também falando da ideia, né? Esta ideia. Que ideia? Largar tudo e viver numa praia. Então, esse enunciado todo, largar tudo e viver numa praia, é essa ideia, esta ideia a qual o esta está se referindo, certo? Então, é um demonstrativo catafórico, tá? Beleza? Entenderam isso? Certinho, né? Tranquilinho, né? Nunca mais fizemos viagens como aquelas, né? Aí esse aquelas também está aí no texto de vocês, né? No livrinho de vocês está assim, nunca mais fizemos viagens como aquelas de nossa juventude. Então aqui esse aquelas, né? Também é um elemento, é um demonstrativo catafórico no texto. Por quê? Porque vai indicar, né, um termo, né, ou um enunciado inteiro que foi dito posteriormente, né, de nossa juventude. Certo, gente? Então, vamos fazer o exercício, né? Vou passar o exercício para vocês, tá? Deem uma olhada em pronomes indefinidos também, tá? E aí a gente fala mais sobre isso, ok? Beijos, tchau, tchau.